Ei gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter aí um study vlog ou uns vlogs de alguns dias comigo nas férias. Eu quis trazer esse vídeo, eu tava trazendo muito vídeo de conteúdo normal e tudo mais, mas eu resolvi trazer esse conteúdo um pouco mais leve, né? Lembrando assim que a gente tem de férias, enfim. Então eu resolvi trazer esse conteúdo um pouco mais leve. E deixem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo ou preferem mesmo os conteúdos que eu sento ali e bato um papo com vocês. Porque eu confesso que eu adoro vlog, mas eu não sei como trazer isso aqui para o mundo da arquitetura de uma forma interessante e que atraiam as pessoas mesmo. Então deixem nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão, porque eu vou adorar saber. E não esqueça de curtir esse vídeo logo aqui do início e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito e eu vou produzindo mais conteúdo para vocês e eu vou ficando feliz, vocês vão ficando felizes, todo mundo ganha e todo mundo fica feliz. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tirei alguns dias de férias aí da rede social. Fiquei basicamente umas 2 semanas sem mexer muito. Mas isso não significa que eu não fiz outros... Como que eu posso dizer? Isso não significa que eu não fiz outras atividades, que eu não estudei ou que eu não fiz nada, que eu só fiquei de boas. Nesse dia aí mesmo, se não me engano, era uma segunda-feira, quem não sabe, eu e a Lorena, né, a gente tem um podcast, eu vou deixar linkado aqui em cima para quem quiser conhecer, a gente tá fazendo um vídeo pro YouTube, a gente também tem áudios lá no podcast, né, no Spotify, Google Cast, basta você procurar por Além da Arquitetura, e a gente fala muito sobre questões de estudantes e a gente pretende falar muito também da nossa vida de arquiteta. A gente está quase formando, né? A gente está no último período e nesse dia eu estava editando vídeo e podcast. Gente, não é nada fácil para quem imagina criar conteúdo para rede social, é uma coisa realmente muito difícil, você tem que ter um tempo muito grande de dedicação. E a gente resolveu fazer o podcast porque a gente acha que se aproxima muito das pessoas, né? E eu acho que quando a gente tá ouvindo outra pessoa, a gente vai tendo opinião e a gente vai debatendo e a gente vai conhecendo outros pontos da arquitetura que muitas vezes a gente não ouve dentro das salas de aula. E o nome, né, Além da Arquitetura, é exatamente isso, pra gente falar de coisas da arquitetura, mas também além dela, sabe? Eu acredito que tudo é arquitetura, nós acreditamos, eu e a Lorena. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente observa que tudo tá ligado muito à arquitetura, sabe? Desde a construção, mas enfim, desde venda. E muitos assuntos desses que a gente não vê na faculdade que vai fazer falta, né, na hora que a gente formar e que a gente vai ter que correr atrás. Teve um podcast que a gente até falou sobre isso, quem quiser conferir, vale a pena, né? Como eu falei, vai estar linkado aqui em cima, porque realmente, gente, são vários assuntos que a faculdade não debate. A gente entende também que senão a faculdade teria, sei lá, 5 anos, né? Não, a gente tem 5 anos, a gente teria, sei lá, uns 8 anos de faculdade para conseguir aprender tudo e mesmo assim a gente não ia aprender tudo. Então a gente fala sobre esses assuntos e no Instagram, tanto o meu quanto dela, a gente fala um pouquinho mais sobre isso para que assim a gente consiga compartilhar mais conhecimento com outros estudantes e também para quem é leigo. Então, se você é leigo, mas gosta da área de arquitetura, vale a pena acompanhar a gente por lá, porque a gente está sempre conversando sobre esses assuntos de arquitetura, mas também além dela. E, gente, um dos pontos mais importantes, né, dessas minhas férias, porque eu tô indo pro último período. Eu ainda não comecei, mas eu pretendo mexer um pouquinho no TCC. Não falo de fazer nada, sabe? Não de pegar e projetar, mas talvez de fazer pesquisa em relação à volumetria, em relação ao terreno. Eu ainda não fiz isso, mas está na minha lista para eu fazer. Eu pretendo começar essa semana ou semana que vem no máximo. Para quem não sabe, então, eu estou fazendo TCC na área de arquitetura prisional e é uma arquitetura bastante complexa,
porque você tem que pensar tanto na questão de tentar humanizar esse espaço, mas também nas questões de seguranças, nas questões burocráticas que tem, são várias regras, então tem que pensar em tudo isso. Então eu pretendo nas férias não ficar presa, tipo, não me prender a isso, mas também começar a estudar para pelo menos quando começar, eu ter uma noção mais ou menos de talvez de alguma volumetria que eu pretendo seguir, ou entender talvez um pouquinho mais do terreno. Então a minha ideia para essas férias é isso. Eu também coloquei para fazer alguns estudos pontuais no Revit. Para quem não sabe, eu não mexo ainda no Revit, mas todas as férias assim eu mexo um pouquinho nele. Nunca fiz nenhum projeto do zero, eu tava até pensando em fazer o meu TCC no Revit, mas eu confesso que eu estou com muito medo. Ponto 1, porque eu nunca fiz nenhum projeto do zero no Revit. E ponto 2, são poucas pessoas que eu conheço que mexem, que tipo assim, poderia me ajudar. Então assim, eu tenho realmente medo, apesar que eu acho que adiantaria assim a minha vida muito, sabe? Mas eu realmente tenho medo de não conseguir dar conta de fazer tudo no Revit. Então eu tava pensando talvez fazer alguns estudos de volumetria, talvez de planta, exportar pro Sketch e terminar no Sketch, não sei, no CAD. Vamos ver, gente, eu pretendo mostrar um pouco desse passo a passo aqui, sabe? Como se fosse talvez um diário do TCC ou relato de TCC. Tipo, alguns vídeos pontuais, acho que não vai ser meu foco, preciso falar aqui. Também tenho metas, né, para esse ano, como eu vou formar em arquitetura no meio do ano, né, no final do ano, assim, eu já vou ser arquiteta e urbanista, confesso que isso dá um pouco de medo, mas eu pretendo voltar talvez o conteúdo mais para as pessoas leigas que não entendem de arquitetura, que querem entender um pouco mais ou que gostam mesmo da área, para eu conseguir ajudar essas pessoas sendo agora uma profissional. Acho que as pessoas que me acompanharam lá no Instagram entendem isso, porque eu não ia ser estudante para a vida toda, então esse Instagram, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, sempre foi uma evolução minha de estudante, desde o meu 5º período, se não me engano, que eu estou lá no Instagram. No YouTube eu só tô desde o 9º, então assim, acho que vocês vão ver essa transformação ao longo do tempo, e para mim não faz sentido também criar um outro perfil para falar disso, porque é uma evolução minha, sempre foi uma evolução minha. Quando eu tava falando de alguma coisa, eu falava isso lá no Instagram ou aqui no YouTube. Quando eu tava estudando sobre alguma coisa, eu falava disso lá. E agora simplesmente vai mudar o rumo. Eu acredito que as pessoas que gostam da arquitetura e gostam de falar sobre isso vão continuar, e as pessoas que não se identificar simplesmente ou vão parar de seguir ou não vai fazer mais sentido para elas. Mas eu quero que seja uma coisa que faça sentido pra mim. Essa é uma decisão que eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Se eu parava de fazer o Instagram e o YouTube e começava algo do zero e tal. Mas eu coloquei tanta energia nesses últimos anos, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, né? Nesses últimos meses, o YouTube bem menos do que no Instagram, que eu acho que talvez não vale a pena eu parar realmente e começar uma rede social do zero, profissional. Eu acho que pode ser uma evolução minha como estudante para profissional, e eu acho que vocês também vão conectar muito mais comigo vendo essa evolução também. Então deixem nos comentários o que vocês acham. Eu acho que eu devo criar um perfil do zero ou continuar no meu, e as pessoas vão entender essa minha evolução, porque eu quero muito saber a opinião de vocês também sobre isso. Acho que vocês fazem parte dessa evolução minha de estudante para profissional. E, gente, nessas férias aí, eu tive que tirar fotos pro convite. Como eu venho falando, eu vou formar no meio do ano e eu não fiz festa, optei por não fazer festa, porque eu preferi que minha mãe pudesse me ajudar a comprar um computador. Então, né, aquelas coisas assim que a gente tem que decidir, ou festa ou computador, que seria algo pro meu profissional. Eu optei então por pedir ela, de vez fazer a festa, de ser um computador que eu pudesse formar e ter um computador que conseguisse fazer tudo que eu preciso. Hoje o meu computador não aguenta mais, coitado, ele faz muita coisa, mas ele não aguenta mais. Então, preferi olhar um computador. Eu tô ainda olhando, pretendo comprar ele até o final de janeiro. E eu acho que foi um bom investimento. Hoje eu não me arrependo de não ter feito festa até o momento. Pode ser que no dia, vendo a foto do povo, falo, oh meu Deus, deveria ter feito festa. Mas eu sei que ao longo prazo, a minha escolha foi a certa em relação a escolher um computador e não uma festa.
Não sei. Claro que eu acho que se a pessoa puder fazer a festa e ter um computador, ótimo, ok, isso mesmo. Mas se a pessoa não pode, eu acho que talvez olhar sempre o lado profissional que vai te dar renda é o melhor, né? Então, essa foi a minha opção. Então, gente, mas eu fiz as fotos pro meu convite, porque querendo ou não, eu vou pagar a colação e vou pagar o culto, né? Que são, pra mim, as partes, assim, talvez mais importantes, porque é ali que a gente tem a sensação de realmente tô formando. Então, essas partes eu vou pagar. E aí, a gente foi tirar foto no convite. Então, teve esses dias aí que eu tava fazendo minhas unhas, né? Fui arrumando, vi muita série, gente. Eu vi Betty a Feia, que tem na Netflix. É uma novela mexicana, muito legalzinha. Muito chato também, mas muito legal. Assim, bem a mexicano mesmo. Então, pra quem gosta, vai adorar. E eu tive esses dias bem mais tranquilos aí, perto dessas fotos que eu tirei, né? Porque eu precisava desse tempo pra mim, assim. E, gente, também, como uma boa pessoa, né, pedi um açaí, porque férias eu também como, durmo, vejo alguns cursos, como durmo, vejo alguns cursos. Eu acho que eu mais como do que todos os outros pontos, mas eu tô tentando aproveitar realmente, porque eu sei que quando eu formar, meio que não vai existir férias, sabe? Tipo, a gente vai ter que correr atrás, assim, de conseguir as coisas que a gente deseja, né? Seja talvez um emprego, ou seja empreendendo, mas a gente não vai ter esse tempo livre. Então, realmente estou aproveitando, digamos, talvez minhas últimas férias por algum tempo aí, pelo menos por alguns anos daqui pra frente. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse ano de 2021 seja um ano incrível pra todo mundo. Não desista. Eu sei que não é fácil, muitas vezes dá vontade de desistir, mas a gente vai conseguir aos poucos. Sei que cada dia a gente tá melhor e cada dia a gente tá evoluindo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir muito esse vídeo, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!